Fala galera, bora reagir a mais um vídeo aqui dos donos da bola, com o Neto falando da vitória do Atlético Mineiro e é claro, o cara que foi o dono do jogo, o Deivinho, né, cara? E o Deivinho deu entrevista aí no podcast, falou tudo. Vamos ver o que a imprensa tem a dizer sobre essa vitória do Atlético Mineiro, que está em duas finais, Copa do Brasil e Conmebol Libertadores. Há 1 ou 2 meses atrás, olha, era difícil imaginar que o Atlético estaria nessa posição aí de duas finais de Copas, né? É muito difícil, caiu times grandes pelo caminho e o Galo Doido tá vivaço aí nas duas finais, podendo ganhar as duas. É favorito aí a vencer as duas, na minha opinião. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Deu uma entrevista, eu não fiquei bravo, juro, não juro. Pelos meus filhos que eu não fiquei triste com o Daverson, dele dar entrevista. Deivinho! Mas Deivinho, monstro sagrado, craque de bola! Que fase que tá o Deivinho, hein? Quem fala que é ídolo. Esse cara fala que é ídolo, pai. Eu não vou saber. Pela minha forma de falar, vocês vão saber o que eu tô falando. Ele fala que é ídolo, que ele é o craque, é ídolo. E pá, ganhou o quê? Não, esse cara ganhou o quê, irmão? O que ele ganhou, pai? Não, todo mundo tá entendendo o que eu tô falando. Ele ganhou o quê, mano? Não, ele ganhou o quê? Ele fez gol em quem? Eu posso ser um craque, eu não sou craque. Mas pelo amor de Deus, né, pai? Não tô aqui falando que eu sou desumilde. Mas fui igual Barcelona, Real Madrid. Eu joguei Copa do Final, Copa do Rei, contra o Barcelona. Fiz gol do título, Libertadores. Fiz gol do Barcelona em 2018. Ele ganhou o quê? Fica na televisão falando, eu sou ídolo, não sei o quê. Pelo amor de Deus, ídolo de nada. Pegou aonde, filho? Coloca os gols dele aí, por favor. Que lentidão pra botar os gols, hein, gente? Olha o segundo gol dele, ó. Eu sei, Cascão, que eu posso falar. Pode ficar que eu tô vendo aqui, porque pensei que ia entrar direto, mas tudo bem. A verdade, eu acho que todo mundo tem o direito de falar o que quiser, cara. E eu acho que o Daverson tem o direito de falar de quem ele quiser. E se ele não acha que eu sou craque, não tem problema nenhum. Mas ele é jogador de fazer gols decisivos. Porque o que ele fez ontem foi excepcional. E jogou muita bola. Parabéns ao Daverson. Pra você, Veloso, que é ídolo do Atlético, e por Fabiano, não tem o gol na rádio disso aí, não? Não. A rádio não fez? Ninguém fez aqui? Nossa, que legal a rádio não fazer isso aí. A minha rádio é capaz de ter feito. Fez! A minha rádio fez. A rádio Craque Neto fez. Deivinho arrebentou. Nossa, que jogador. Jogou muita bola, foi decisiva. Parabéns pra ele. Apareceu num momento importante, o Galo tava ganhando de 1 a 0. Jogou mais que eu. Jogou muito mais que eu. O Galo tava ganhando de 1 a 0, o River veio pra cima e o Davis foi lá e fez o segundo gol, aí acabou com o jogo. Esse segundo gol foi golaço, porque ele dá no contrapé, ele recebe a bola do Guilherme Arana com a perna direita e ele faz um golaço, né? Parabéns ao Davis aí, que ele já veio aqui já no terceiro tempo. Uma vez ele veio com uma moça aqui. Não, mas ele veio no terceiro tempo também. Dois veio gols com uma moça, veio com a mulher dele que fez uma tatuagem, eu acho que na perna, tudo. Né? Mas, pra mim, esse menino tem tudo, mas tem tudo pra ele tentar entender que talvez ele tenha que mudar algumas coisas. É um menino maluquinho, né? É, mas eu acho que muita gente leva isso e esquece da competência de fazer gols, porque o que ele jogou de bola ontem foi impressionante. E ele é craque e eu não. Souza. Ele é bom jogador, fez 2 gols ontem, foi super importante. E o segundo gol dele é absurdo, ele tá nas costas do zagueiro, faz a diagonal. Faz o X. É, faz a diagonal e o Arana coloca uma bola perfeita pra ele. Pra mim, ele levou o Atlético pra final da Libertadores. Vou te lembrar uma coisa. Por favor. O Corinthians queria ele uma época e não deu certo, né? Antônio Oliveira pediu. Antônio Oliveira pediu ele e não... Porque já tinha contratado o Pedro Raul, né? É, Pedro Raul. 5 milhões. É. 5 anos de contrato. Olha o Deivinho. Deivinho estaria fazendo gols, viu? Vamos lá. Acho ele um jogador bem normal, mas teve uma atuação espetacular e se o Atlético tá bem perto da final, eu não acho que dá pra cravar, mas, sei lá, 90% de chance da classificação, graças aos 2 gols e assistência, que também nasce de uma jogada inteligente dele, né? Ele não tem impedimento no lateral, ele vai lá embora. E os caras do River esquecem ele, o Scarpa bate o lateral nele, ele rola pro Paulinho que faz o gol. O Daverson, eu entendo perfeitamente a sua entrevista no Fred, que deu risada pra ganhar. Mas quando o Fred precisa de fazer entrevista com a gente, ele liga. Mas tá tudo bem, não tem problema nenhum. Porque, por sinal, a gente mete o pau em um monte de gente. Por que as pessoas não podem meter o pau na gente?
E tenho o direito de não achar que eu fui craque. Eu quero mostrar os gols meus. Realmente, eu não joguei contra o Real Madrid, não joguei contra... A gente jogou contra a seleção, né? Seleção... Espanha. Contra a Espanha. Eu não fui campeão da Libertadores, você tem razão sobre isso. A verdade, eu sou ídolo do Guarani e sou muito ídolo do Corinthians. Eu estou entre os 11 maiores da história. Mas eu respeito demais a sua entrevista no Fred, que é um bando de puxa-saco, né? Que é muito puxa-saco. Gente puxa-saco comigo não dá muito certo, né? Mas eu entendo você, filho, e torci ontem pra caramba pra você, mais por causa do Fabiano. Bota o Fabiano lá em cima. Eu torci mais pro Atlético por causa do Fabiano que tá aí, ó. Torci mais por causa dele, do tanto que ele é atleticano, do tanto que ele é legal, do tanto que ele é maravilhoso. Parabéns ao Davidson, parabéns ao Atlético. E... Propriamente um jogo fácil. O Galo teve a felicidade, por exemplo, de fazer o segundo gol, exatamente no momento ali, que o River crescia, né? Que o jogo podia ficar chato. Sim. Então o Galo teve essa capacidade de reação. Nunca ninguém reverteu. Quantas defesas fez o Everson? Então, mas quantos jogos você já viu que o goleiro não fez defesa nenhuma e depois você perde com 2 espetadas no fim? Então, calma. Né? Mas também não vi esse poderio todo. Eu tô mais pro lado do Abel, hein, gente? Já vi River Plate bem melhor do que esse, hein? Mas você sabe que na história da Libertadores nunca ninguém reverteu 3 de diferença em semifinal. Agora a gente já viu um mesmo River Plate sendo engolido em casa pelo Palmeiras, e eu acho que de todas essas semifinais, essa foi a mais perto de acontecer. 2020. E aí o River, surpreendentemente, engole o Palmeiras na casa do Palmeiras. Aquele dia o palmeirense sabe, o palmeirense que viu aquele jogo torceu muito, inclusive, para o VAR entrar em ação várias vezes. 2 vezes, né? E 2 gols acabou anulados. entrando em ação, gols anulados. Corretamente anulados. Anulados. Mas é só uma lembrança. A única coisa que o Galo não pode fazer é relaxar. Se o Galo seguir nessa atuada, ele estará classificado. A diferença é grande. Entre os 2 times hoje, a diferença é grande. O repertório dos 2 times hoje favorece o Galo. Só não pode relaxar, só não pode dar sopa para o azar. Uma situação bem confortável. Sua análise do jogo, sua análise de Deivinho, da maravilha dos tempos modernos. Eu estava aqui nosso com vocês amigo João Gonçalves. quando essa alcunha foi criada, da maravilha dos tempos modernos, após os 2 gols dele contra o Fluminense nas quartas de final. E agora, novamente, 2 gols do Daverson, fazendo até mais do que eu pensaria em relação ao Dadá, por exemplo, porque assim, ele criou ontem, a finalização que o Celso ressaltou no segundo gol é muito difícil, muito difícil. O gol anulado, ele estava bem postado, tudo bem, estava um pouquinho à frente, mas assim, poderia ser um hat-trick do Daverson numa semifinal contra o River Plate, entende? E não só isso, conseguindo pifar o... E essa tranquilidade aí, Joãozinho? Quem te lembra essa tirada no goleiro, professor? Tirada, quem te lembra? Olha, eu posso estar exagerando, mas eu sei Maradona fez isso. Meu garoto. Sabe que o meu filho mais novo, Davizinho, falou assim, papai, porque semana passada eu mostrei os gols do Romário pra ele. Ele falou, você falou que só o Romário fazia assim de driblar o goleiro? Eu falei, calma. Não, era comum driblar o goleiro antigamente. Eu falei, calma. Ronaldo Fenômeno tem 88 gols driblando o goleiro. Não era comum. Era comum e hoje está em extinção. Era comum pra quem sabe, né? Agora está em extinção esse tipo de gol. Só que assim, é muito interessante ver como o Daverson incorpora esse espírito de Libertadores. Poucos jogadores possuem esse poderio de entrar numa competição tão difícil contra um time argentino e conseguir ser tão catimbeiro quanto o River Plate. O Daverson ontem... Mais. Ou mais, né? Ontem eu acho que o Daverson foi mais argentino na Libertadores do que os próprios argentinos. E ele foi o fator desequilibrante. Não só ele, como a gente precisa também dar valor às escolhas do Milito. Porque ele muda o time, a gente analisa o Galo que entrou em campo contra o Vasco, ele faz 2 alterações que surtiram muito efeito. Obviamente, o Daverson, que foi o cara do jogo, mas também o Fausto Vera, que é um cara que se reencontrou. Quando o Corinthians contrata o Fausto Vera, esperava esse Fausto Vera que está jogando no Galo agora. O Milito é o pai do Vera. Né? É o pai do Vera. Se você lembrar, no E Argentina... o Daverson é o pai do River. Olha lá. Mas Abel, vou ser bem sincero para você, cara, com você. Eu não vou cravar aqui, já está na final, mas eu acho que assim... É administrar legal, porque a vantagem é gigantesca. Eu entendo que precisa respeitar. O River Plate é um time completamente experiente em Libertadores. O Galhardo é um bom treinador, vai criar algumas peripécias para o jogo de volta, obviamente. Mas o time do Galo é melhor. É muito melhor que esse River Plate. O Celso lembrou o River Plate que foi casca grossa contra o Palmeiras em 2020, só que era um outro River, um River muito mais forte. Esse River ontem eu esperava muito mais.
As opções do Galhardo não surtiram efeito, as do Milito surtiram efeito. O Daverson foi o cara. Você falou de Maradona, eu lembrei do fenômeno da tiradinha dele ali no goleiro. E é impressionante você pensar que o cara, nos últimos 2 jogos, em fase final de Libertadores, ele tem 4 gols em 2 jogos. Olha, é surreal. O Daverson, eu estava falando, acho que estava falando até com o professor Celso. O Daverson me lembrou, guardadas as proporções, o Emerson Sheik na final contra o Boca, da Libertadores de 2012, porque o Sheik, além de fazer 2 gols decisivos na final, ele infernizou a zaga do Boca. Mordeu Ele o dedo, encheu o saco mordeu o dos dedo. caras. Ele mordeu o dedo daquele zagueiro do Boca, que eu não lembro o nome agora. É verdade. E o Daverson ontem, além dos Fiado. gols e da assistência, ele, desculpa a expressão, ele encheu o saco dos jogadores saco. do River o tempo inteiro. Ele fez muita... Como é que o pessoal fala? Alugou um triplex. Alugou um triplex na cabeça do... Não tem essa hoje? Ele fez Foi ou muita, não foi? fez muita catinga, como diria o falecido presidente Vicente Martins, jogador catingueiro. Eu vou fazer uma projeção para o Deivinho. Catimbou, boa. Já que vocês estão falando de Dadá dos tempos modernos, Dadá Maravilha se torna Dadá definitivamente no Galo quando ele faz um gol que vale o título brasileiro de 71 contra quem? Não lembro. Contra o Botafogo. Ah. Só vou deixar Olha o isso no ar, professor. tá? Peraí. Olha, professor. Então, pra você, a final vai ser Galo e Botafogo, é isso? Só tô dando uma Solta informação. Olha aí, a voz, Eugênio. professor. Só tô dando uma informação. Olha. Olha a carinha do Tá aí Eugênio pra uma você. coisa no ar. Então, já que eu vou ajudar o professor Celso Zelt, pode mostrá-lo aí, por favor? Professor Celso Zelt acabou de cravar Galo e Botafogo na final, é isso? Vale um VAR depois, chama do VAR. Chama o Breler no VAR. Se der certo, é uma beleza. É que nem a opção de entrar com o Deivinho, né? Deu certo, é uma beleza. O cara tava inspirado, resolveu o jogo. Vamos ver alguns números do Daverson, então, que mais uma vez foi personagem. Temos aí? Então vamos lá. Muito além do personagem Daverson. Só tem a nota do algoritmo, não tem a nota do cara de carne e osso. Essa eu não A nota de carne e osso seria maior. Ah, eu daria Muito mais, maior. eu Professor, daria mais. eu confesso minha ignorância. Essa eu não conhecia, eu não me lembrava. Nota algoritmo ESPN? Isso. Essa é boa, hein? Porque na bola de prata nós temos a nota do algoritmo e a nota do cara de carne e osso. Aí um equilibra o outro. Exatamente. Qual o tamanho dessa nota 8 do algoritmo? Você que conhece. Muito alto. Mais do que eu. É alta para o padrão do algoritmo. Eu acho que é baixa para as emoções de alguém de carne e osso que viu esse jogo. Eu daria de 9 para cima para ele. Olha. 9,5 não tava mal, né, Você professor? sabe que na placar a gente falava na bola de prata, falava 10 para Deus, 9 para Pelé. Então, é muito difícil chegar. Mas, gente, é uma atuação para a história. E com requintes de um futebol, além dessa coisa só do fazedor de gols. Exatamente. A calma no primeiro gol, a dificuldade no segundo, a inteligência na assistência do terceiro. Tudo isso tem que contar, né? E antes, professor, de ouvirmos o próprio Daverson falando sobre o jogo de ontem, a atuação dele, e também o Lianco. É bem interessante o que o Lianco diz, até um pouco engraçado o que ele fala sobre o Deivinho, que não... Então vamos lá, vamos ouvir, depois eu falo o que eu ia falar. Vamos lá. Num clube tão grande, me proporcionando coisa maravilhosa, onde muitas pessoas desacreditaram no meu futebol, onde muitas pessoas desacreditam ainda. Eu vejo muitas reportagens, pessoas falando, né, que eu sou um jogador que é daqui pra baixo, e olha o que Deus faz, ele me ergue, ele me coloca lá em cima. Cara, de verdade eu nem mais trabalho com isso, eu deixo ele pra lá e eu fico com ele 10 minutos, mais que isso não dá. Você viu hoje, a gente ainda meio que discutiu ali um pouco na saída ali do primeiro tempo. Também, mas é um pouquinho de raiva também. Dá vontade mais de bater nele do que nos caras do River. Mas é um cara que tem ajudado muita gente, não só com os gols, mas como pessoa também. O Daverson tá pra Libertadores o que o Cristiano Ronaldo tá pra Champions em termos de decisão? Cara, o Galo tá pra Libertadores como o Cristiano tá pra Champions em decisão. O Galo, né? O Daverson é só mais um, né, somando aqui e ajudando de todos os jeitos, da forma que eles me ajudaram, né, que me abraçaram, me deram a oportunidade de estar aqui, vivendo esse momento maravilhoso que eu estou vivendo. Engraçado, né, o Lianco falando, meio brincando ali, mas meio falando sério, não aguento mais que 10 minutos com o Daverson, tenho vontade mais de bater nele do que dos Ele não caras. conhece o Rafael Prates. Se ficasse 10 minutos com o Rafael Prates. Tem isso, não, o querido Rafael Prates. Você sabe que eu me lembro... É o nosso Daverson aqui. É o nosso Deivinho? É o Dadá Maravilha do jornalismo? Maravilha, é o Prates? O Daverson, eu tive uma oportunidade que eu estava num jogo
Coincidentemente, era lá em BH, Palmeiras e Cruzeiro. Não lembro se era Copa do Brasil ou Libertadores. Acho que era Copa do Brasil. Mas, enfim, eu estava no hotel ali fazendo umas entradas ao vivo e o Daverson apareceu lá no hall do hotel. Estava cheio de torcedor do Palmeiras, família, criança. E ali eu presenciei o quanto ele é carinhoso. Parece ser um cara muito do bem mesmo, como as pessoas dizem. Mas é meio, como dizia também o Felipão, falta um parafuso às vezes, né? Lembra que o Felipão falava na época do Palmeiras? É meio destrambelhado, meio malucão, mas parece ser uma figura, assim, muito gente boa, né? Ele é o hiperativo. Eu já dei aula para muito aluno assim. O cara é bom, mas ricocheteia assim nas paredes da classe. Né? Fala, pelo amor de Deus, vou te dar presença, porque hoje não tô aguentando. Mas mais do que isso, e ele citou aí, eu lembrei da música do Roberto Carlos, né? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Ele curte o momento. Você percebe que ele curte tudo isso que está acontecendo. Ele vive intensamente. E durante o jogo ele mostra a tatuagem da Libertadores, que ele já conquistou como protagonista. Eu achei ontem que ele ia de novo repetir aquela cena de simular a falta do árbitro em cima dele. Do árbitro não, mas ele simulou umas duas. Sabe qual foi o lance mais engraçado? Quando estava o Nacho na frente dele, era uma falta pro Galo. Ele foi fingir. Ele fingiu que ia bater a falta, fez assim para bater, aí alongou, assim, não bateu. Cinema. Isso é maravilhoso. Cara, eu chorei de rir em casa. Eu falei, da onde que ele tirou isso? E no meio das tretas, lá, uma hora, ele segura o Borja. Aí daqui a pouco tá discutindo com o próprio Borja. Maluco beleza, como diria o Raul É Seixas. sempre importante, como dizia o Felipão, darem uma segurada. Ele mesmo fala que a esposa dele está falando muito no ouvido dele, porque às vezes se ele passa do limite, ele entra num risco de levar um vermelho. Mas nos últimos jogos tem ajudado demais, né? E prejudicou muito a avaliação, né, João, ao longo da carreira dele. Ele mesmo reclamou disso, do folclore. Olha quanta coisa mais ele tem a mostrar e que fica encoberta por isso. Exatamente. O que eu acho interessante é que ele não se esconde atrás desse folclore, né? Ele mesmo disse que ele está muito mais focado do que em outros tempos. Ele falou ontem, né? Parei de beber cerveja, minha mulher pega no pé, citou 700 vezes a esposa, e eu entendo, porque provavelmente ele vê na esposa aquela pessoa que segura um pouco essa rédea dele na situação dele ser um fio desencapado. Só que é bom ter um cara desse no elenco. Todo elenco campeão tem um cara, a gente brinca, um tique, dois taque, né? O Daverson é um pouco assim. Ele é o Dennis Rodman do Atlético Mineiro. Gostei. O Dennis Rodman. Gostei dessa. O cabelo não é vermelho, mas é platinado, é pintado também. E é necessário ter um cara assim. É bom sempre ter um líder, e eu vejo isso também muito no Hulk, dentro de campo, como um cara que consegue dar uma segurada no Daverson. Você vê que eles se entendem muito bem, tanto falando de bola, quanto pessoalmente, né? Eles são parceiros ali dentro de campo. E um negócio interessante da gente analisar desse Atlético é que desde a temporada passada, pelos números de Hulk, Paulinho, a gente falava, nossa, o Galo tem uma dupla de ataque que poucos clubes possuem. Sim. É uma dupla de ataque muito forte. Hoje, a gente fala de um trio. Tem um trio. Né? E se eu trabalhasse ainda em impresso, Abel, eu adorava fazer as manchetes, os títulos, né? Para resumir em poucas palavras, com força, eu daria o título O Incrível Daverson. Até usando um adjetivo que o nosso Vogan utilizou na narração, né? Vogan voando na narração. Nossa, inspiradíssimo ontem o Vogan. Usou, ele é incrível, né? E poderia ser o Incrível Hulk? Não. Então, o Incrível Daverson. É isso aí. A referência do Atlético. E se ele continuar nessa média de 2 gols por jogo, vai passar o Júnior Santos, hein? E olha, imagina? Me lembra aqui nosso editor-chefe Pedro Ferrari, que no linha de passe de ontem, eles fizeram uma comparação do terceiro gol do Galo, de ontem, é o gol do Paulinho, né? Sim. Um passe do Daverson. Com um gol da Libertadores do Galo de 2013. Lateral, né? Contra o São Paulo. Então tá aí os 2 gols, olha. Só que era o Ronaldinho Gaúcho dando assistência. Esse gol... Pro Jô, né? Me corrijam se eu estou É o Ronaldinho pro Jô. Exato. Esse gol é aquele da história da água? Sim, é o que ele fica conversando com o Rogério Ceni, pede água, parecido fica ali... mesmo. Eles se fingem o Galo tá meio se fingindo de morto. Exatamente. Aí quando você vai ver, a bola já tá lá na ponta, o cara tocando pro meio. O cara, né? Ronaldinho Gaúcho tocando pro Jô. E ontem, do Daverson tocando pro Paulinho. Coloca de novo, se possível, que é muito legal aí. Diga, Eugênio. Não são jogadas que se originam em laterais, né? No lateral não existe impedimento. Então, há uma desatenção da defesa também, porque se você tem um lateral, tem um jogador importante que está lá na frente e vai poder receber essa bola porque não tem impedimento no lateral, a defesa não pode deixar esse cara sozinho. E ontem, mais uma vez, o
o Atlético soube explorar essa situação, bem lembrada, né? Um lance semelhante, não exatamente idêntico, mas que o Atlético trabalhou de forma muito inteligente com a execução da jogada, desde o lateral. Na época foi o Marcos Rocha que bateu o lateral. Ontem foi o Scarpa, né? Foi o Se Scarpa. não me engano. O Scarpa bate o lateral, no fundo o Davidson atrai a marcação e faz o passe do Davidson é para fora da área. O Ronaldinho, na época, fez uma enfiada para o Jô, já dentro da pequena área. São detalhes que diferenciam. Antes da gente falar um pouco das estratégias dos dois técnicos, né, do Milito. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Foi no ano, cara, foi no ano que o Galo foi campeão, ou não? Não me lembro, né? Mas se foi no ano que o Galo foi campeão, você faz outro gol semelhante, alguma coisa já está meio que encaixado aí, né, pessoal? Será que o Galo vai bater campeão da Libertadores e da Copa do Brasil? Repetir aí um feito de 2021, né? Acho que foi em 2021, minha memória tá meio ruim, aconteceu muitas coisas ali nesses anos aí, né? Já pensou o Galo ganhar, tipo, 2021, se for em 2021, foi Libertadores, ó, foi Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? Caiu pro Palmeiras na Libertadores em um jogo de 1-1 e 0-0 e 1-1, um jogo onde o Hulk perdeu um pênalti, o Galo foi eliminado por conta daquele gol fora de casa, né? Golzinho marcado ali fora de casa, acabou tirando o Atlético Mineiro da Libertadores. Deixa eu até olhar aqui, cara. Foi 2021 mesmo, 2021. 2021 foi um 0-0 na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. O Hulk teve um pênalti para bater, acabou perdendo. O Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo. Tinha até esquecido que foi em cima do Flamengo, o Palmeiras campeão. Agora é foco aí, né, cara, no que tem, né? Que é as Copas. E ver se consegue tipo, dá para vencer o Inter mesmo com time reserva? Dá, porque tem que ser reserva, né? Tem que ser um time reserva. Se dá sorte no azar para machucar aí um Hulk, um jogador bom aí, a situação fica bem complicada. Não pode. E aí tem o Atlético Goianiense, o Campeonato Brasileiro, né? Antes disso, no dia 29 tem o River Plate, no dia 3 tem o Flamengo. Dia 6, Atlético Goianiense. Dia 10, o Flamengo de novo. E aí a gente vê quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. Final da Conmebol Libertadores. Também é no mês 11, né? Não tem a data ainda aqui definida. Mas será no mês 11. E aí o Galo tem a oportunidade de vencer 2 títulos. Não venceu ainda, né? Tem que jogar. Então precisa sim estar entre os 8 primeiros ali do Campeonato Brasileiro. Vamos ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu likezão. Se ainda não for inscrito, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal.